YouTube. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, começamos mais um Nossa Área nesta terça-feira em Campinas. Vamos juntos até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte encaminha as contratações de Diego Porfírio e Murilo Cavalcante. Com passagem pelo Guarani, o lateral esquerdo Porfírio retomou a carreira neste ano após cumprir 970 dias de suspensão por participar de esquemas de apostas. Já Murilo Cavalcante se destacou pelo Guarani de Bagé e chega para reforçar o meio-campo da Macaca. Carlos Frontini é o novo executivo de futebol do Guarani. Anunciado oficialmente na tarde de ontem, Frontini já concentra esforços na busca pelo novo treinador. Fábio Matias, Daniel Paulista e Zé Ricardo são os nomes que agradam a diretoria. O clube espera definir a contratação do novo técnico até o final desta semana. Flamengo demite Luiz ou Felipe Luiz e acerta com Leonardo Jardim para a sequência da temporada. O clube faz anúncio da demissão logo após a vitória por 8-0 sobre o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca. Léo Jardim é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta terça-feira. Corinthians ajusta detalhes para anunciar Jessé Lingard.
Meia inglês passou por os exames no Brasil, participou de uma gravação da Neoquímica Arena na produção de material e aguarda para ser oficializado como reforço do Timão. Renato Gaúcho recusa a proposta ou a segunda proposta do Vasco. Clube carioca aumenta valores, mas ainda não chega ao pedido do treinador. Rádio Bandeirantes. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto. E pelo YouTube, mande para cá a sua participação para Rádio Bandeirantes Campinas pelo YouTube. Faça como o Alonso, o Paulo, o Carlos, todo mundo participando via YouTube. Vou para um rápido intervalo comercial e volto já já com um monte de Ponte Guarani, Guarani Ponte para você. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. E eu começo destacando o Campeonato Carioca. Ontem, jogando no Maracanã, o Flamengo voltou a vencer o Madureira, desta vez pelo placar de 8-0. Primeiro jogo, o Mengão havia vencido pelo placar de 3-0. Com isso, Flamengo e Fluminense farão a decisão do Campeonato Carioca, decisão marcada para o próximo sábado, dia 7. Lembrando que no Campeonato Paulista, a decisão será entre Palmeiras e Novo Horizontino. Ontem, a Federação Paulista de Futebol divulgou datas e horários. O primeiro jogo da decisão será nesta quarta-feira, 20h, na Arena Barueri, manda o Palmeiras. E o jogo decisivo, no domingo, 20h30. Esta partida será realizada na casa do Novo Horizontino, 20h30, portanto, Novo Horizontino e Palmeiras. Hoje é dia de Copa do Brasil, ainda jogos válidos pela segunda fase. 20h tem CRB e Porto Esporte Clube, 9h30, Figueirense e Azures. Amanhã será a vez do Velo Clube entrar em campo, encarando o Vila Nova, também em jogo único. Amanhã às 7h também tem Nova Iguaçu e Lagarto. Lembrando que a Ponte Preta entra na terceira fase da competição, vai pegar o Guarani de Bagé na próxima semana. A CBF ainda não divulgou datas e horários dos confrontos, ou do confronto, afinal de contas é jogo único, jogo eliminatório. Libertadores da América, o Botafogo volta a campo pela terceira fase da competição. Hoje vai até Guayaquil pegar o time do Barcelona, hoje 9h30, jogo da volta na próxima terça-feira. Esta é a última fase antes da fase de grupos da competição. Lembrando que na semana passada o Bahia foi eliminado. Hoje começa a Copa Sul-Americana com jogos da primeira fase envolvendo apenas confrontos dos times do mesmo país. Hoje, 7h, tem Independiente Petroleiro e Deportivo Guabirá, além de Montevideo City Torque e Defensor Sporting, este duelo entre uruguaios. Tem os venezuelanos Puerto Cabello e Monagas, que também jogam hoje, além dos chilenos Cobresal e Audax Italiano. Hoje também, às 23h, horário de Brasília, tem Aliança Atlético e Deportivo Garcilaso. Os times brasileiros e argentinos entram diretamente na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Ouvintes,
Desktop internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Pelo WhatsApp, vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes. Assisto todos os dias os Donos da Bola. Gostaria de saber qual a opinião do CH, por que não escalam o japonês Ryuta ou Ryuta? Ele escreveu Ryuta, mas é Ryuta. Ele com uma perna só é melhor que esses caras do meu campo. Vamos ver se com outro treinador, né, que vai chegar com certeza, o Ryuta tenha mais oportunidades. Vamos aguardar. Será que você concorda com a minha opinião? Virando SAF, o Guarani corre o risco de ser mais um São Bernardo na vida, que é administrado pela família Graziani e Paulo Paiva. Sim, exatamente isso que vai acontecer. E os objetivos dele, como dono, porque se ele comprou 90%, ele é dono, ele que manda, nem sempre são os mesmos do anseio da torcida, por exemplo, que quer título, subir de divisão. Uma coisa não implica na outra. De repente, um negócio bom para ele manter o time na Série B, por exemplo. Não sei. Isso, se acontecer, a gente vai saber rapidamente qual é a grande intenção, caso se concretize. Tá bom, Paulo? Bom dia, vou torcer para o Palmeiras na final. E você, Hermenegildo? Eu vou torcer para o Novo Horizontino. A letargia da diretoria do Guarani é uma coisa irritante de anos. Falta um mês para o campeonato começar e até agora nada de técnico. Essa diretoria tem a cara do fracasso. Desperdiça o pouco recurso que tem e do clube, evidente, ainda tem que manter as coisas em dia. Alguns desses reforços que vieram já podem ser emprestados. Exemplos: Paredes, Cachoeira, Maranhão, e os remanescentes Diego Torres, Isaac, Anthony, ex-Cartório. Para a Série C urgente, lateral esquerdo, lateral direito, um meia, não dá mais para Isaac e Diego Torres. Adriano. Bom dia, Carlos Henrique, tudo bem? Tudo bem. Será que o título do relógio não achou, ou o Titio, não título, Titio do relógio não achou nenhum técnico para o nosso Bugrão Pico? Ele está procurando, né? Eu não sei se é ele que está procurando ou é o Rômulo. De qualquer maneira. Deixa eu ver aqui. O Paulo Baia não serve para a Ponte, saiu da Ponte, foi bem no Goiás, depois declínio agora no Primavera. O que ocorreu, Alexandre? Uma boa pergunta. Eu acho que tecnicamente é um jogador que eu teria no elenco. Tem mais alguma nova informação a respeito da troca de fornecedor de uniformes do Guarani? Você poderia perguntar para o Breno na TV? Estarei ligado para saber se tem alguma novidade. O Breno ouve todos os dias e com certeza vai me mandar aqui a resposta, se vai trocar o fornecedor de material esportivo e quem será, ou os especulados. Há muita notícia que a Copa do Mundo pode ser impactada por motivo da guerra do Oriente Médio. Isso é muito lamentável. Já está comprometido, né? Você vê, a Fórmula 1 já está, tem um grande prêmio do Bahrein lá que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, vai impactar sim. Agora, em termos de Copa do Mundo, a gente tem que esperar um pouco mais, porque é um pouco mais à frente, né? Mas está correndo risco. CH-SAF é muito baixo, os valores em vista de outras já realizadas. O Guarani só tem uma proposta, me parece que só tem uma. Abraço, Esaú. Se o senhor Romo fosse torcedor do Guarani, ele renunciaria ao cargo de presidente desde quando assumiu a presidência em mandato passado. Não conseguiu fazer nada de útil pelo Guarani. O que muito me estranha é que ele quer vender o comando do futebol para a SAF. A troco de quê? Ele poderia explicar qual a vantagem? Nós sabemos que no Brasil a cultura é sempre tirar uma lasquinha em benefício próprio. Amigo, eu não posso afirmar isso. Eu acho que essa colocação aqui ela é leviana. Edson, conheço você sempre manda aqui boas participações, mas afirmar que o presidente Rômulo está condicionando ou está direcionando a SAF para ter algum benefício, uma coisa é você não ter competência para fazer, outra coisa é ter dolo, ter má intenção. Não é o caso, na minha opinião não é o caso, tá? Então, desculpa, não concordo com o que você colocou aqui.
Aqui uma brincadeira. Aqui o Alexandre perguntando do Piá. O Piá foi preso. Essa é a informação. A capa já saiu. Novo fornecedor já foi anunciado. Riboc, Mauro. Tá bom. O Felipe Luiz seria um bom nome para treinar o Guarani, você não acha? Eu acho que o plano do Felipe Luiz é ir para a Europa, né? Não estou falando nem do Guarani, estou falando do futebol brasileiro. Porque agora ele vai dar um tempo na carreira, né? Essa barbaridade de demissão dele, que eu não consigo entender, né? Seu Leonardo Jardim. Vamos ver se ele consegue produzir o que o Felipe produziu. Eu acho que o Flamengo errou e errou feio. 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Um abraço, Dedé. Eu sei que é brincadeira, mas eu sempre leio as suas mensagens, né? Tá chegando o Pedro Piscinato para falar da ponte. Fala, CH, de olho nas disputas da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da Série B, o Departamento de Futebol da Ponte Preta encaminhou mais 2 contratações para a sequência da temporada. O primeiro nome, Murilo Gonçalves, ele joga de volante, joga como meia também, estava no Guarani de Bagé, adversário da Macaca na próxima fase da Copa do Brasil. O Murilo tem 26 anos, nesta temporada entre Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho realizou 12 partidas com a camisa do Guarani de Bagé e marcou 1 gol. O Guarani de Bagé anunciou oficialmente a saída desse jogador e uma informação é que nesta negociação entre Macaca e também o Guarani de Bagé ficou acordado que o jogador não poderá atuar na Copa do Brasil no chamado aí Acordo de Cavalheiros. O outro nome é o lateral esquerdo Diego Porfírio, que já defendeu o Guarani em 2023. Atualmente o Porfírio tem 26 anos de idade, pertence ao Pouso Alegre e chega à Macaca com contrato de empréstimo até o final da temporada. Ainda quando jogava no Guarani, o Diego Porfírio foi banido do futebol por conta de envolvimento com apostas esportivas, cumpriu 970 dias sem poder atuar e nesse ano retornou ao futebol, disputou 3 partidas com a camisa do Pouso Alegre e agora vai integrar aí o elenco da Ponte Preta para a sequência da temporada, que com a chegada do Diego Porfírio ainda conta com Kevson, Danilo Barcelos e também o Jean Carlos nesta posição de lateral esquerda. Lembrando que o Departamento de Futebol da Ponte Preta ainda estuda uma possível intertemporada fora da cidade de Campinas. A Macaca tem sondado algumas cidades como Atibaia e também Sorocaba, porém vem encontrando dificuldades para se acomodar em um local que possa entregar para a Macaca toda a estrutura necessária que elenco, comissão técnica e todo o staff da Ponte Preta precisa para fazer um período de trabalho muito bom e produtivo. Como eu disse, a Ponte Preta volta a campo na semana que vem, na quarta ou quinta-feira, dias 11 ou 12 de março, para encarar justamente o Guarani de Bagé. Partida muito importante, vai marcar a estreia do técnico Rodrigo Santana, estreia desses reforços também, além destes 2 citados, do Murilo e do Diego Porfírio, outros 3 foram apresentados nos últimos dias, o Sérgio Palácios, o Rodrigo Saravia e também o William Potker. E uma novidade, a Ponte Preta vai estrear também nesta partida o seu novo uniforme da temporada de 2026. A Macaca seguirá com a Diadora e vai apresentar o seu novo manto na semana que vem, CH. Antes do Gleger, eu quero fazer um comentário, aliás, é uma correção. Ontem no programa da tarde, eu fiz um comentário quando o Batista me perguntou sobre o Porfírio e eu me lembrava do futebol dele, mas eu não tinha considerado, eu me esqueci da suspensão que o atleta sofreu. Muito bem. Eu não acho que ele tem que ser condenado por nada, porque eu não sou ninguém para condenar absolutamente nenhum ser humano na face da Terra. Só que se eu fosse perguntado, eu não optaria para um jogador que teve o problema, tanto é que ele ficou 900 dias aí sem poder jogar futebol, como teve o Porfírio.
Ele sabe jogar futebol, mas eu não arriscaria. Eu não sei onde a Ponte está com a cabeça de fazer uma aposta desse tipo. De qualquer maneira, se contratar, para mim está tudo certo, mas ontem eu deveria ter feito essa pontuação. E tem outra coisa. Você contratar um atleta para ser lateral, que está há mais de 900 dias sem jogar oficialmente, não sei se seria uma boa. Gleger Zorgin, chegando para comentar a Ponte. Tá tudo bem, Gleger? Bom dia. Oi, CH, bom dia. Um abraço para você, pro amigo ligado aqui no Nossa Área. Programa da Rádio Bandeirantes, de maior audiência no rádio brasileiro. CH, para falar da Macaca, que tem aí no radar algumas contratações de jogadores que já tiveram, inclusive, passagem aqui por Campinas. O Diego Porfílio, por exemplo, bom jogador, hein? Bom jogador. Eu acho que, diante de todo o cenário, a Ponte tem feito algumas contratações interessantes. Claro e óbvio que a gente vai ter que ver na prática. Claro e óbvio que a Ponte precisa melhorar ainda mais, elevar um pouco mais o nível técnico, mas, ao meu ver, está no caminho certo. Alguns nomes interessantes, alguns nomes que, na minha modesta opinião, pode vir para... Não dá para dizer que vai ser titular absoluto, vai ser o cara, que vai ser a cereja do bolo, mas jogadores que compõem aí, sem dúvida nenhuma, um elenco para a disputa de uma Série B. Então, a Macaca se reforçando, a Macaca se preparando para a Série B, para a Copa do Brasil também. Então, importante demais para que seja reforçado esse elenco, para que a Ponte possa entrar forte nessas duas competições, CH. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani vive momentos importantes nos bastidores, até porque ontem anunciou o novo executivo de futebol, Frontini, que trabalhou por 4 anos no Vila Nova, depois trabalhou no Marcílio Dias no início do ano passado e também trabalhou no Paysandu no segundo semestre. Ele é uma aposta como executivo de futebol. É claro que o torcedor não ficou muito animado com a contratação do Frontini e ele vai ter que provar com relação às contratações que ele fizer para o Guarani na Série C do Brasileiro. E o Frontini está trabalhando diretamente com o presidente Rômulo Amaro para a contratação de um novo treinador. Existe a possibilidade nos bastidores do Zé Ricardo, ele que trabalhou no ano passado no Criciúma. Aliás, muitos comentários negativos de torcedores do Criciúma, as pessoas que acompanharam o trabalho dele no Criciúma no ano passado, mas eu também tive alguns comentários positivos quanto a pessoas que conhecem o dia a dia do trabalho do Zé Ricardo, que seria um treinador muito tático. Ele tem 10 anos de carreira como profissional, começou no Flamengo profissional em 2016, só que de lá para cá ele não teve nenhuma conquista, não ganhou nenhum campeonato e também não conquistou nenhum acesso, ou seja, também seria uma aposta do Guarani. Eu sei nos bastidores também que o Bugre não desistiu da possibilidade da contratação do Fábio Matias, atualmente está na Portuguesa. No final de semana, o Guarani fez uma proposta, o Fábio Matias teria recusado, mas seria um nome importante para chegar no Guarani com um bom trabalho recente. Até porque ele classificou a Portuguesa para as quartas de final, foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis, jogando um bom futebol e está classificado na Copa do Brasil. A última partida da Portuguesa foi 5-1 sobre o Altos. Vale lembrar que a Portuguesa é SAF e vai disputar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Bom, os jogadores se reapresentaram ontem à tarde sob o comando do Marcelo Cordeiro, que é o auxiliar fixo, já trabalharam com bola. O pensamento total do Guarani está na Série C. Ainda não se sabe os atletas que vão deixar o Guarani, até porque alguns podem deixar o Bugre, tem propostas de outros clubes. O Guarani também deve tentar negociar alguns atletas que não têm um interesse na permanência para a disputa da Série C.
e outros atletas deverão ser contratados, como, por exemplo, um lateral direito para o lugar do Cicinho, que não vai ficar, contrato dele até o final do mês de março, um segundo volante para o lugar do Igor Pereira, que operou o joelho, além de um meia e também de um atacante. Mas o novo treinador deverá ser definido até o final dessa semana. Valeu, CH! Valeu, Breno, valeu. Tem muita gente perguntando o que eu acho. Gente, eu não tenho que achar nada. Com todo respeito à pergunta que todo mundo me fala, mas quem deve ser o técnico do Guarani? Não é tarefa minha, eu falo isso quase sempre, não é? Precisa ver qual é a política do clube, qual é o elenco, qual é o sentido do trabalho. Depende de uma série de fatores para a escolha do novo treinador, né? Eu já disse, me posicionei em relação ao Frontini, nada que desabone, não é? Mas não seria a minha escolha. Eu acho que trocar o Farney pelo Frontini não tem nenhum sentido. Queria entender o critério dessa troca. Estou defendendo o Farney. O que eu esperava de um executivo um pouco mais gabaritado. Pode até ser o Frontini, mas o currículo ainda não recomenda. Pode ser que a partir do trabalho no Guarani as coisas aconteçam. De qualquer maneira, técnico, para não deixar totalmente sem resposta, eu gosto do trabalho do Daniel Paulista, do Fábio Matias também é um cara de muita competência, mas aí a escolha tem que ser do Guarani. Gleger Jorginho, agora comentando o Guarani. Fala, Gleger. CH, foi anunciado aí o Frontini que era atacante, dava um trabalho danado para os goleiros, viu? Era bom jogador o Frontini, que chega aí agora oficialmente para assumir o futebol, né? Como novo executivo de futebol do Guarani. Dá para dizer que é um bom nome? Dá para dizer que era o nome que eu contrataria? Não seria. Mas é um cara da nova geração, é um cara que pode vir aí para fazer um bom trabalho. O Guarani que, na minha opinião, precisa dar uma movimentada no mercado, no seu elenco também. E tá chegando o Frontini, com pouca experiência, mas um cara de credibilidade, um cara que é respeitado aí no meio do futebol. Tirei algumas informações, falaram para mim que o Frontini é um cara que estuda muito o mercado. Então, tomara que dê certo, viu, CH? Vamos ficar aqui na expectativa, até porque agora ele precisa ir atrás, né, de um treinador para que possa dar continuidade ao trabalho. Depois de ter anunciado o Frontini, o Guarani precisa urgentemente anunciar o seu treinador, para que possa iniciar os trabalhos aí agora. O Guarani que já foi eliminado do Paulista, já foi eliminado da Copa do Brasil e tem agora como objetivo principal a Série C do Campeonato Brasileiro. Tava falando muito do Zé Ricardo, né, CH? Eu não traria, tá? Zé Ricardo para mim não seria um bom nome. Não é um treinador que tem uma visão dentro de uma Série C de Campeonato Brasileiro. Por isso eu não traria. Traria um cara mais acostumado com a divisão, um cara para vir aí com essa leitura, porque a gente sabe que Série C não adianta você ter a parte técnica, não adianta você ter discurso, não adianta nada disso. Você precisa ter um elenco comprometido e um treinador que conheça da divisão. Por isso eu não traria o Zé Ricardo, viu, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada do Flamengo para cima do Madureira em jogo realizado nesta segunda-feira. Segunda-feira, portanto, no estádio do Maracanã pela semifinal, o Flamengo fez 8-0 no Madureira. Segundo jogo, no agregado, foi 11-0 para o Flamengo. Público de 25 mil torcedores no Maracanã, público baixo. O Flamengo de Andrei no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, depois Daniel Silva, Vitão e Alexandro, Everton Araújo, depois Wallace Iwan, De La Cruz, depois Luiz Felipe e Carrascal, depois Luiz Araújo, Paquetá, Everton, depois Samuel Lino e Pedro, técnico Felipe Luiz, que na madrugada foi demitido. O Madureira de Neguete, Cauã, Marcão, Jean e Julião, Rodrigo Lindoso, Adriano e Wallace Camilo, Giovanni Maranhão, Jacó e Vinícius Balotelli, Toninho Andrade, treinador do Madureira.
Os gols do jogo: Paquetá, 4 e a 23 do primeiro tempo, Jean contra 34 do primeiro tempo e Pedro, 45 do primeiro tempo. Pedro que voltou a balançar as redes aos 2, 3 e 21 minutos. 3 gols, portanto, do Pedro. Aliás, 4, né? Que ele havia feito um no primeiro tempo. E Samuel Lino, a 47 minutos do segundo tempo, definiu a vitória do Flamengo, semifinal do Campeonato Carioca, na noite desta segunda-feira, no Maracanã. Flamengo 8, Madureira 0. O Flamengo pega agora o Fluminense na decisão do Carioca. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.